Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou o Padre Miguel Martins Costa, sou pároco da Paróquia São Martinho de Porto Alegre. E hoje, neste momento, queremos partilhar a Palavra de Deus. É uma alegria, a Palavra de Deus que nos alimenta, que nos fortalece. E hoje vai ser o Evangelho do final de semana, do domingo da Páscoa. Nós queremos partilhar. O evangelho desse domingo, se você quiser, você pode pegar aí na sua casa, é o evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 8. João 15, de 1 a 8. Ok? Já pegou sua Bíblia? Pode pegar. Então, nós vamos partilhar essa palavra. Eu vou ler primeiro e depois nós vamos partilhando, vamos conversando sobre esse evangelho do domingo, que é o quinto domingo da Páscoa, ano B, que nós estamos vivendo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos agora, antes da nossa reflexão, consagrarmos esse momento a Nossa Senhora. Ela que é a nossa mãe da evangelização, que ela esteja aqui conosco, intercedendo, nos protegendo. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, vamos para o texto, vamos refletir esse texto de João 15, 1 a 8. Você já está com a sua Bíblia aí? Então vamos partilhar. Diz Jesus: Eu sou a videira, e vós, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Então, nesse texto, tem uma
um ensinamento muito importante da nossa dinâmica da vida espiritual. Nós entendermos, esse texto nos ajuda a perceber essa dinâmica da vida espiritual, que muitas vezes nós não nos damos conta e ficamos, às vezes, batendo cabeça, não sabendo por onde andar. Então, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, veja que tem uma dinâmica aqui. Então, Jesus, ele é a videira. Ele se coloca como uma videira verdadeira, senão que existem videiras falsas, onde produzem maus frutos. Mas ele é a verdadeira videira. E quem cuida dessa videira, quem cuida dele, quem cuida é o Pai, é Deus Pai. O Pai é o agricultor, o Pai que cuida para que essa videira dê fruto, né, para que toda essa obra aconteça, cresça. Então ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E o Pai cuida dessa videira, para que essa videira dê bons frutos. Então, o que acontece? Ele diz que o ramo da videira, né, ele só pode dar fruto quando ele está unido a essa videira. Ele diz, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quando esse ramo, para dar fruto, ele precisa estar na videira. E ele vai dar frutos bons se a videira for verdadeira e boa. Agora vai dar maus frutos se ela não for boa. E ela vai haver uma ação de Deus sobre esse ramo. Então, o Pai, ele vai podar ou vai cortar. Podar significa para que dê mais fruto. Agora, cortar é quando esse ramo não dá mais fruto, quando ele morre e seca. Então, o segredo do ramo, o esforço do ramo, o nosso esforço é permanecer em Jesus. E permanecendo nele, o Pai nos podará, ou seja, vai haver correções na nossa vida, vai haver momentos em que Deus vai agir para que essa poda, ela simboliza esta conversão da nossa vida, aonde Deus está nos levando à santidade de vida. Então, Deus vai fazer as podas e para que depois dê mais frutos. Agora, se esse ramo se desliga da videira, ele vai secar e vai morrer, e ao final disso ele vai ficar para fora da videira para sempre. Então, o segredo do ramo, que somos nós, qual é? Ele diz, olha, como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos, diz Jesus. Então, eu preciso permanecer na videira para dar frutos. Os frutos verdadeiros, que vêm da videira verdadeira. E eu permanecendo na videira, o Pai vai podar, porque ele vai nos levar à santidade. Ele quer que essa seiva da videira, da vida divina, da vida da graça, ela faça realmente a gente crescer, se desenvolver cada vez mais. Vai nos levando à santidade. E é um processo também de purificação. Purificação. Então, essa é a dinâmica que vai acontecendo na nossa vida. Jesus é o ramo, Jesus é a videira, nós somos os ramos, permanecendo nele, crescemos. E vai haver na nossa vida essa poda. Então, precisamos também entender isso. Na vida espiritual, não podemos imaginar que Deus vai deixar tudo correr solto, não é isso. Se nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos conduzirá por um caminho de conversão, um caminho de santidade, onde, de fato, o modelo que nós temos, o critério que nós temos de conversão é o próprio Cristo. Então, o Pai, pelo Espírito Santo, vai podar coisas, vai podar os nossos vícios, os nossos pecados,
vai permitir também momentos de provação, de crescimento da nossa fé. Então, isso tira uma ideia, assim, meio fantasiosa que a gente pode criar de uma vida de santidade, como se fosse, né, um passeio no parque, né? Ou também que Deus simplesmente está ali para fazer as nossas vontades. Não. O Pai ama a gente, ama muito, ama você, ama a mim, ama toda a humanidade e deseja que esses filhos estejam com Ele ao final dessa caminhada, porque aqui estamos caminhando rumo à santidade, rumo à vida eterna. Então, eu preciso permanecer na videira. Se não permaneço na videira, eu vou morrer, de ficar longe do Pai, longe de Jesus e longe de todos. Então, o Pai então vai educando, vai conduzindo para que a gente possa ser santos. Estamos em caminho. Então, as podas vão acontecer na sua vida, na minha, vão acontecer. Então, não vamos nos revoltar contra Deus, porque nós nos revoltamos porque não entendemos essa dinâmica. Achamos que, né, que estamos prontos, enfim, tantas outras coisas, ideias que a gente vai criando, em que Deus acha que Deus vai fazer tudo que a gente quer, ou simplesmente não teremos nenhum problema na vida, tudo correrá bem, tudo não teremos. Não. Correr bem a nossa vida é nós estamos fazendo a vontade de Deus. Não fazer a vontade de Deus não é estar bem. Não podemos confundir, né, ter muitos bens materiais ou ter outras coisas, né, e achar que isso é estar bem. Não, por questão não é isso. Por questão estar bem, estar em comunhão com Deus na sua vida e permanecer nele, fazer a vontade do Pai, porque essa é a vontade, esse é a testemunho de Jesus. Ele permaneceu na vontade do Pai. Nós somos discípulos de Jesus, então estar com Ele, estar em comunhão com Deus, seja onde for, onde Deus nos colocar e que permitir para nós, isso que importa. E permanecer na videira, né? Não é o fazer agora escolher um outro caminho diferente. Mas vamos agora avançar na nossa reflexão. Jesus então já deixa claro isso, né? Que todo mundo ficou claro. Ele diz, olha, lá pela Santa, ele diz assim no texto, ó, quem não permanecer em mim será lançado fora. É isso aí, irmão. Quem não permanecer em Deus é lançado fora. E secará como um ramo. Tais ramos recolhidos, lançados no fogo e queimados. É isso aí. Não vamos imaginar uma fantasia. Essa é a verdade. Sem Jesus, nada feito. Agora, ele diz, aquele que permanece em mim e eu nele, então há uma comunhão, veja, permanece em mim, de Jesus, e eu nele, então há uma comunhão entre nós e o Senhor Jesus. Diz ele, esse produz muito fruto. Então, ao final Jesus diz, nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, que vos torneis meus discípulos. Então, lembra? A poda do Pai vai ser para quê? Para que também o seu Filho seja glorificado. Então, o Pai é glorificado, que deis muito fruto em Cristo. Então, nós precisamos dar fruto em Cristo. Esse o Pai vai conduzir. A poda vem para que a gente dê mais fruto em Cristo e nos tornemos discípulos do seu Filho. Essa é a direção que Deus Pai vai conduzir a nossa vida se nós queremos permanecer nessa videira, que é Jesus. Ele vai realmente, nós vamos dar muito fruto em Deus, mas nessa direção, né? Tornando discípulos de Cristo Jesus, verdadeiros. Agora, o que significa permanecer em Deus? Nós usamos muitas vezes essa frase. O que significa permanecer em Deus? Como permanecemos em Deus? Tem lembramos aqui, primeira coisa, primeira carta de São João. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus. Então, essa é a primeira coisa. Sem amar a Deus e sem amar aos irmãos, estamos fora da videira.
Se nós escolhemos o caminho da raiva, do ódio, da mentira, do pecado, nós vamos ficar fora do caminho. Então, nós precisamos permanecer no amor. Amar a Deus e os irmãos. Esse é o cerne. Só, claro, nós precisamos mergulhar nesse amor, que não é qualquer amor. É o amor de Deus. Então, presta atenção. Não é fazer qualquer coisa. Amor não é qualquer coisa. É permanecer em Cristo Jesus. Então, ele nos diz, isso que vos ordeno, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então, é esse amor de Jesus. Eu preciso mergulhar nesse amor. E o sinal maior desse amor é Jesus crucificado. Entende? Então, olhando para esse amor que... Então, Deus nos convida a gente se dar, a sair do nosso egoísmo, a quebrar os nossos orgulhos, a servir, lavar os pés, a amar os inimigos, aprender a amar os inimigos, rezar para aqueles que nos perseguem, a dar a si mesmo, servir o irmão, estar disposto a lavar, escolher o último lugar, oferecer a face. É esse amor. Então, Deus vai nos conduzindo, claro, de uma forma progressiva, gradual, ao longo da nossa vida, mas é essa direção. Então, seu caminho diferente não é ficar fazendo coisas para ir feito um louco. Não é isso. É realmente, eu preciso estar na vontade de Deus. E Deus vai me conduzir, se eu quero permanecer com Ele, isso é simples e claro. Permanecer no amor de Deus. Amar a Deus, irmão. Isso eu nunca posso esquecer, que isso é a coluna vertebral da minha vida. Para estar com Deus. Se eu romper com isso, estou rompendo com Deus. Não tem caminho com Deus de raiva, ódio, mágoa, essas coisas todas. Isso tudo tem que ser, né? Por isso Deus oferece constantemente a sua misericórdia para nós. E nos ensina a sermos permanentemente misericordiosos com os nossos irmãos. Acolhemos a misericórdia, porque a misericórdia nos ajuda a nos manter no amor. Porque quando erro, quando peco, quando não amo, eu volto para Deus. Sei que Ele me ama, peço perdão e me reconcilio com Ele. E quando há uma desavença entre nós, também vamos até o irmão vem até nós, nós pedimos perdão, reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão e recomeçamos. Então, voltamos a permanecer em Deus. Deus nos dá um caminho também, né, para permanecer, para o nosso crescimento do reino. E aí eu quero terminar nesse momento também, que é a sua palavra. Para permanecer em Deus, eu preciso alimentar-me da sua palavra. Né? Claro que eu não vou entrar em questões, claro, a igreja, estar na igreja, permanecer nela, os sacramentos, claro, tudo isso envolve esse permanecer em Deus, os mandamentos de Deus, a vida de oração, a confissão, o sacramento, a Eucaristia, né? Ou seja, tudo isso está dentro, ok? Mas hoje vou destacar a palavra de Deus. Então, eu preciso permanecer, uma coisa que me faz permanecer em Deus é permanecer na sua palavra. Eu preciso alimentar-me da sua palavra, acolher essa palavra e colocá-la em prática. Você se lembra rapidamente da parábola do semeador? Aquelas sementes que Jesus lança, ele diz que ele é o semeador e aquela semente é a palavra. E dependendo da palavra, e dependendo do coração da pessoa, dependendo do terreno, aliás, aquela semente frutificou ou não. Você se lembra daqueles terrenos? Era terreno. Primeiro não era terreno, primeiro era a beira do caminho. Depois era o terreno pedregoso. Depois era o terreno, os espinhos que vieram, e depois o terreno fértil. Então pense bem, ali está uma chave para a gente entender como a gente pode permanecer em Deus. Quais são os perigos daquilo que me afasta de Deus? Por exemplo, quando eu
Primeiro caso da semente que cai na beira do caminho, ou seja, a pessoa que escuta a palavra de Deus distraída. A gente não presta atenção na palavra. Aí diz Jesus que o inimigo vem roubar essa palavra e semeia a sua semente. Aí não é a semente, não é a videira verdadeira, é a videira maligna, a videira da mentira. E aí nós vamos produzir frutos maus. Então, se eu não escuto a palavra, não permaneço em Deus. Cuide isso. Segundo, é aquele que, o outro ponto é nossas frivolidades, a nossa visão equivocada do seguimento de Jesus. Diz, aquele que cai no terreno pedregoso é aquele que escuta a palavra e se empolga com ela. Mas quando vem a vida, a realidade, as perseguições por causa disso, as escolhas para sermos de Deus no nosso processo de conversão, ele salta fora de Jesus porque não tem raízes, porque não aprofunda a palavra. Fica só nas emoções, fica só achando que Deus tem que fazer todas as nossas vontades. Então, cuide isso. A distração e a superficialidade. E o terceiro é os espinhos, que aqueles espinhos vêm e ela começa a crescer, mas vem os espinhos e sufocam a semente, ela não dá frutos. E Jesus diz, olha, aquele que também se empolga com a palavra, escuta, mas as preocupações e as seduções do mundo ganham força, a pessoa fica seduzida, fica preocupada com todas essas coisas mundanas, coisas do mundo, e não coloca no centro a palavra de Deus. Aí ela vem e sufoca. Então, veja bem, para a gente permanecer em Deus, é preciso ter atenção, escutar com atenção a palavra de Deus. Segundo, precisa aprofundar. Terceiro, precisa fazer escolhas. Eu não posso querer beber de tudo que é fonte, fazer tudo que é coisa, e não querer abrir mão de nada, porque eu não vou seguir Jesus. Se a gente quer seguir ele, precisa renunciar a si mesmo. Então, se você quiser fazer todas as suas vontades, não vai permanecer em Deus, não vai crescer, vai sofrer, não vai dar frutos em Deus. Não vai. Essa semente vai ser sufocada. Então, vai haver se quer permanecer em Deus, então vai haver uma purificação. Não tem como. Entende? Eu preciso escolher a palavra, preciso escolher Jesus, preciso escolher a videira verdadeira como centro. Eu sou um raminho e eu preciso estar nela, senão não tem como. Não tem como. E realmente, essa poda, esses espinhos precisam ser podados. A vida de pecado, vícios, mau hábitos, né? Aquela vida fácil, uso de prazeres, coisas, né? As preocupações do mundo, distrações que vão me tirando do foco. Então, terceiro. Então, qual é o caminho para eu permanecer em Deus também, na sua palavra? É escutá-lo, aprofundá-lo, acolhê-la no coração, né? Ou seja, deixar que ela chegue aqui dentro do meu coração, que ela entre no meu entendimento, que ela mude a minha mentalidade, minha maneira de pensar. Consequentemente, vai mudar a minha maneira de agir. Claro, a prática é essencial. Se eu não pratico, eu não consigo também. Não há como dar sequência, crescer, se converter, permanecer na videira, se eu não vivo aquilo que Jesus me pede. Então, meus irmãos, hoje fizemos essa reflexão, né, sobre João 15, que justamente nos fala que nós somos, né, esses ramos da videira, somos convidados a ser. Já agora, desde o nosso batismo, já somos esse ramo da videira verdadeira. Permanecer nele é também uma escolha nossa. E eu preciso cuidar, porque eu preciso escolher a Cristo como sendo da minha vida, amar. Escolher o amor como centro, permanecer no amor de Deus, amando a Deus e amando os irmãos. Claro, à luz da palavra, que precisa ser acolhida, refletida, pensada, vivida. E, de fato, sou convidado a
morrer para a vida velha e crescer para uma vida nova. Permitir que assim que o Pai faça essas podas. Então, te convido, meu irmão, agora a você, quem sabe, se reconciliar com Deus, buscar mais a palavra, buscar essa videira verdadeira, buscar na sua vida encontrar-se mais profundamente com Deus. Pense nisso. Você é amado, você é filho, nós somos amados, nós somos filhos amados de Deus, e Deus tem um plano maravilhoso para nós, e hoje Ele nos dá um caminho da vitória, é permanecer em Jesus, com Ele até o fim. E aconteça o que acontecer, queremos estar com Ele até o fim. Então, nesse momento eu quero lhe dar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, que essa bênção também lhe fortaleça nessa decisão da gente permanecer na videira, em qualquer situação. Que a gente possa permanecer em Deus, permanecer na sua palavra e permanecer dessa forma, caminhando com Jesus nessa vida e um dia possamos estar na glória de Deus, que é o nosso lugar. É para lá que a gente foi criado, é para lá que você foi criado. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leve essa bênção agora para sua casa e abençoe também sua família, seus familiares, que eles possam receber também essa bênção. Fique com Deus e com a Virgem Maria.